Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. A principal preocupação do ser humano. Queiram se assentar, tenham a bondade. O ser humano nasce neste planeta Terra com a angústia existencial, porque não sabe de onde veio, não sabe o porquê está aqui neste planeta Terra, e nem sabe para onde irá quando o seu corpo físico morra. E isso causa essa angústia existencial. Consequentemente, a maior preocupação do ser humano é a salvação da sua alma. Porque o ser humano quer viver eternamente. O ser humano é a coroa da criação. O ser humano foi feito por Deus, à sua imagem e semelhança. Quer dizer que, assim como Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, o ser humano é alma, espírito e corpo. O ser humano é trino. Portanto, o ser humano é espiritual por natureza e necessita as coisas espirituais por meio das quais busca a sua origem, de onde veio, busca o motivo do porquê está neste planeta Terra, e busca também o que será o seu futuro eterno. Pois aqui nesta terra, nesses corpos físicos que são mortais, todos nós sabemos que estamos passando por uma etapa da nossa vida. O corpo físico é uma casa terrena, é uma habitação, é um lugar onde o ser humano, que é uma alma vivente, vive e tem essa casa terrena, esse corpo humano, para se comunicar aqui nesta terra com os demais seres humanos, para trabalhar e realizar todos os afazeres que o ser humano está chamado a realizar nesta terra. De todas as criaturas que Deus criou, dentre todas as criaturas que Deus criou neste planeta Terra, como os peixes, as aves, os répteis, os animais, nós podemos ver que o ser humano é o único que a cada dia, a cada ano e a cada milênio aprende mais. Você pode ver os animais e as aves que não são assim. E qual é o motivo? É porque os animais e as aves não têm alma. Por isso é que não têm
o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio del alma. é um sentido da alma. El ser humano es el único que puede E tomar o ser humano é o único que pode tomar decisões. y toma decisiones E toma decisões sobre el planeta Tierra con todo, sobre o planeta Terra com tudo que ele tem. y toma decisiones E o ser humano toma decisões, muitas vezes, sobre otros sobre seres humanos. os outros seres humanos. Es que el ser humano É porque o ser humano más hermosa, más gloriosa é a coisa que maior, Dios ha creado. a mais bonita, a mais gloriosa que Deus criou. Es la corona de la creación. Ele é a coroa da criação. Dios le dio al ser humano Por isso, Deus deu la tierra con todo lo que tiene para o ser humano que gobernara. este planeta Terra com tudo que ele tem para governá-lo. La tierra con todo Lhe lo deu o planeta Terra com tudo que ele possui del planeta para que cuidasse do planeta Terra. Por eso es responsable el ser humano Por isso é que o ser humano é responsável que hace, por tudo o que faça com o meio que ambiente, hace con la naturaleza. tudo que faça com a natureza. Ha sido colocado como el cuidador. O ser humano foi colocado como o cuidador do planeta Terra. Por lo tanto, el ser humano Portanto, o ser humano tiene una posición muy importante tem uma posição muito importante no programa divino. y tiene una posición muy importante E tem uma posição muito importante todo el sistema em todo o sistema da criação. la vida del ser humano no termina A vida do ser humano físico, não termina quando ele morre no seu corpo físico, porque es, pois continua vivendo, porque é uma alma vivente tiene un espíritu e tem cuerpo físico. um espírito Cuerpo físico, e um corpo físico. pues sigue la persona, E se a pessoa perde o seu corpo físico, sigue pois segue vivendo, en el cuerpo espiritual. porque é uma alma vivente e segue vivendo no corpo espiritual. De los espíritus. Um espírito é um corpo de outra dimensão, Viviendo en otra é do mundo dos espíritos. E assim segue vivendo em outra dimensão. habrá Mas una resurrección em algum dia haverá uma ressurreição, en donde quando los seres humanos se os presentarán seres humanos se apresentarão diante do Criador dos céus e da terra por para serem julgados lo que hicieron pelo que fizeram enquanto viveram nestes corpos mortais. también está en el programa del Creador Também está no programa do Criador la redención. a redenção do ser humano. El ser humano Recordem que o ser humano, muerto del Edén, quando pecou lá no Jardim do Éden, hecho a la perdeu o direito à vida eterna ser el rey e de ser de la tierra. o rei do planeta Terra. Y el ser humano O ser humano recibió la muerte, perdió la vida eterna, recebeu se a hizo morte, mortal, porque perdeu a vida eterna, se tornou a mortal. sus descendientes, Adán y Eva, O que Adão e Eva deixaram tempo- para os seus descendentes foi uma vida temporária, con la promesa divina mas com a promessa que divina hay un programa de redención de que há um programa que toda de redenção para que toda pessoa que deseja ser ser restaurada restaurada a la vida à vida eterna, como era originalmente cuando Dios colocó a al ser como humano originalmente era quando Deus colocou o ser humano aqui no planeta Terra, de pois então a pessoa
tem a oportunidade de obter a sua redenção, ou seja, a sua restauração à vida eterna, ao original, para o que nós podemos ver em todas as nações, ao longo da história da raça humana, que fizeram diferentes sacrifícios para o Criador, para assim pedir perdão a Deus, para buscar assim a misericórdia divina e buscar a paz divina, tanto para a alma como para o corpo físico e para a nação. El ser humano, de todos los sacrificios que ha tenido, e dentre todos os sacrifícios que o ser humano teve, existe um que ficou diante do Criador como um sacrifício perfeito de expiação pelo pecado do ser humano. Pois esteve representado em todos aqueles sacrifícios que vemos que o povo hebreu realizava. Por exemplo, no 10º dia do 7º mês do calendário hebraico religioso, se realizava o sacrifício expiatório pelo pecado do ser humano, quando as pessoas que confessavam seus pecados a Deus ficavam perdoadas e cobertas com sangue desse sacrifício expiatório de um cordeiro. E outro bode que também tinha sido escolhido, sobre este o sumo sacerdote colocava as suas mãos e confessava os pecados do povo, e levavam esse bode para longe, levando assim os pecados do povo, para que todos os pecados estivessem longe do povo. Tudo isso era um tipo e figura de um sacrifício perfeito que seria realizado. Portanto, todos os sacrifícios que eram realizados neste planeta Terra, desde aquele que Deus realizou a favor de Adão, porque Deus deu vestimentas de peles de ovelhas para Adão, para que ele cobrisse a sua nudez, de modo que um animalzinho foi sacrificado. E todos aqueles sacrifícios, desde Adão, chegaram à sua parte culminante, chegaram à perfeição no sacrifício do Messias Príncipe, o qual morreu crucificado numa cruz, lá em Jerusalém. E esse é o sacrifício perfeito de expiação pelo pecado do ser humano. E, consequentemente, para todos os seres humanos, para que todos, através desse sacrifício, possam se aproximar de Deus, serem reconciliados com Deus, e assim receberem a paz na alma, no espírito e também no corpo. E assim é como desaparece a angústia existencial do ser humano. Não existe outra forma em que possa desaparecer, porque no conhecimento obtido através do Evangelho de Cristo, é que o ser humano sabe, chega a conhecer de onde ele veio,
pois veio de uma